Parece que o mundo virou, em 3, Mudou 4 anos, virou outro mundo. Acelerou muito. E aí, claro, vem essa pergunta. A gente tá caminhando realmente para as profecias do Apocalipse? Pô, sim, porque é. tá Com acontecendo? certeza. Total. É claro que eu acho que todo mundo aqui é, né, cristão, então a gente tem uma... consenso. Eu não falei, conceito. o Paquito tá fora dessa. O Paquito, ele vem pastor, vem pai de Mas santo, o Paquito é um cara inteligente e quando o calo apertar, ele vai entender que o buraco é mais embaixo. E ele já ouviu e tá guardado. Não tem a palavra não volta quando vazia, o avião tá caindo. Ele Exato, recebe muita exato, informação, né? não é possível ele estar... Sementinha tá ali. Tá Mas então, mesmo que você analise puramente, geopolítica, né? Uma o que coisa tá mais acontecendo, na maneira intelectual só. eu acho que se você tiver atento, e você, obviamente, que muita gente não conhece o que a Bíblia diz, Exato. nunca leu a Era Bíblia. legal a gente falar. E a gente é bom trazer, por exemplo, Jesus, né? Dos 4 evangelhos, você tem, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em 3 ele fala do final dos tempos para os discípulos. Então, né, a gente pensa que só o livro de Apocalipse fala do final dos tempos. Tessalonicenses. Não é só no Velho Testamento Também, do Daniel. Pô, pesado. Mas Jesus já falava. Então, quando você pega o que ele diz, né? Mateus 24. Mateus 24, principalmente, né, Marcos 13, Lucas 21, você Mateus vai 24 lendo. é o quê? Pô, Mateus 24 ele fala até sobre relocação estratégica, que ele fala, quando você olhar e tiver acontecendo isso tudo no final dos tempos, fuja para os montes. Ele descreve assim, guerras, rumores de guerras, né? Pandemia, pai terremoto. contra filho contra então, pai, almoço né, esfriando. esses sinais que ele chama de dores de parto, né, que antecedem a tribulação. Isso a gente já vê, por exemplo, a medição de terremoto no mundo começou no século passado, em 1900 você começou a ter a escala Richter marcando. Então, se você pega o gráfico, cara, é uma progressão geométrica, assim. Né? Então você fala, cara, então é uma coisa que está realmente até acontecendo. Por causa de causas humanas, né? Tem o fracking, tem teste nuclear subterrâneo. Sim, daí tem HAARP, tem uma série de questões, né? Mas... Aumentando. Né? Aumenta e então, assim, tem uma convergência, isso que a gente precisa entender, que são várias coisas simultâneas, né? Como você lê em Daniel, né, Daniel 12, que a ciência se multiplicaria, né? Então a gente faz uma análise fácil, que todo mundo pode fazer. Pô, criança, TV era preto e branco com seletor, assim, tinha colorido, óbvio, mas assim, né, você ainda tinha. Então hoje era orelhão, telefone fixo, né, a gente está falando de nanotecnologia, de, sabe, inteligência artificial, de singularidade, de chip no cérebro, né? O que aconteceu em 40 anos é absurdo. A inteligência artificial é algo surreal. Tem tudo a ver com o final dos tempos. Né? Inteligência artificial. Surreal. Tanto que você vê que teve um abaixo-assinado aí de mais de 1000 cientistas, né? Para dar uma parada e estudar esse direito. O professor do MIT, Max Tegmark, ele fez esse abaixo-assinado. O Elon Musk também já está encabeçando muito isso. Inclusive o Elon Musk aí conectando ciência com o apocalipse. Acho que foi em 2013, ele deu uma entrevista lá falando que inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. Ele falou isso. Ele fala, não, isso tá na internet. Ele fala assim, sabe aquele filme que a garotada vai para uma casa no lago, aí eles falam, vamos jogar a brincadeira do copo, ou tabuleiro de Ouija, né? Aí eles invocam o espírito, mas foge ao controle, o espírito sai e mata todo mundo. Falou, inteligência artificial. E o Stephen Hawking, né, que falecido Stephen Hawking, ele falava que a tecnologia da inteligência... Né, ia ser a última invenção. Não, que era mais perigosa do que a tecnologia atômica, entendeu? Então, assim... Né, a galera não tá se ligando no perigo. A galera não tá ligando, não tá entendendo o que tá acontecendo. Né, porque nunca aí que tá. Porque aquela analogia com o sapo na frigideira. Sim, exato. Tá cozinhando. Você vai esquentando a água aos poucos, devagarinho, ele não salta. Se você já coloca ele na água quente, ele salta. Sim. Agora ele morre porque a água vai aumentando. E a gente tá nesse ponto de vai aumentando devagarinho. Quando vê, já pode ser tarde demais. A inteligência artificial, vou só fazer um pedacinho aqui, Felipe, rápido. Tem um cara que ele era diretor do Google X, diretor de negócio do Google X, que é uma parte do Google só de novas tecnologias, que é o Mohammed Gaudat. Ele tem até um podcast chamado Slow Mo. Nesse podcast, no livro dele, Scary Smart, que é de 2020, ele diz o seguinte: inteligência artificial é inevitável que ela vai atingir o AGI, né, que é Artificial General Intelligence, que é a singularidade, ela se torna autoconsciente. Agora, a diferença dos estudiosos é quando que isso vai acontecer. Aí ele fala, isso agora... Não é se, é quando. Ele fala ele começa falando três inevitabilidades. O Ray Kurzweil, que foi desenvolvedor do Google também, que tem um livro, né, A Era das Máquinas Espirituais, Sim. Ele já falava 2045 para a singularidade, mas agora eles estão antecedendo, eles estão antecedendo a data. Caramba, o ChatGPT antecipou. Aí ele fala, então, ele diz, é inevitável
que a máquina vai se tornar autoconsciente e vai trazer problema, porque é uma inteligência acima do ser humano. E ele fala que as 3 causas ou os 3 erros que os cientistas fizeram conectaram a inteligência artificial à internet, onde ela pode aprender tudo que está na internet, aí ela vai nas redes sociais e vê o homem só briga, só discussão, vai lá no X, lá no Twitter, só discussão. Então a imagem que a inteligência artificial está tendo da humanidade, a humanidade é violenta, agressiva. Ele está até fazendo uma campanha que eu acho meio perda de tempo. Vamos ser mais amigáveis na internet para a inteligência artificial achar que a gente, Nossa, é legal. Agora convenceu o pessoal, fala, né? Porra, com Cara, certeza, facinho. E se a gente falar, pô, mas tem alguma coisa espiritual nisso, metafísica? Nisso total, tem. cara, Então, por exemplo, se total. você pega esses caras do Vale do Silício, né? Sim. Ou até o próprio o Noah Yuval Harari, né? Sim. Cita um cara chamado Teilhard de Chardin, Sim. que foi um padre jesuíta do Filósofo. começo do século passado, que tem livros como o Ponto Ômega, onde ele falava da noosfera. Então, existe a biosfera, que é a esfera de vida que cobre o planeta. Ele fala, então, nós vamos evoluir para a noosfera, que é basicamente a nuvem. O conceito que a gente tem de nuvem, né, de cloud, de inteligência, de dados que fica, né, como se fosse no éter, é essa noosfera. E se a gente vai em Apocalipse 13... fala que a besta vai ter a imagem da besta, é uma tecnologia. Uma inteligência artificial. Né? Vai ser uma representação, como se fosse uma holografia do anticristo. Né? A besta, quando a Bíblia se refere ao anticristo. Então, o anticristo, a gente já tem tecnologia hoje para ele estar presente no mundo inteiro, né? Então ele pode estar, sei lá, em Londres ou em Roma, ou onde seja que ele né, quando ele se revelar, mas a imagem dele vai estar projetada, né, no mundo inteiro através da tecnologia, a infraestrutura tecnológica que a gente está construindo. E só para também, né, alinhavar isso aqui, tem um cara chamado George Rose, que é o presidente da D-Wave Computer, que é a primeira empresa a fazer computador quântico no mundo, que vendeu para o Google, vendeu para a NASA. E se você vê o projeto computador quântico, ele não está conectado a nada. Ele recebe informação como que do éter. É magia. É basicamente magia. É uma tecnologia tão avançada que parece magia. E ele né, tem 2 palestras deles diferentes. Philip K. Dick falava, né? Não, é o Arthur Clarke. Arthur C. Clarke, que a tecnologia, na verdade, é magia que... A magia é a tecnologia que não foi entendida. Mas ele fala em 2 palestras diferentes, que isso também o pessoal consegue encontrar. E isso, o cara fala assim, a primeira ele fala assim, nós estamos construindo um altar para um deus alienígena. É um deus, Para um deus alienígena, ele está falando do computador, o computador quântico, né? Sim. E numa outra palestra ele fala assim, nós estamos invocando os Old Ones, né? Fazendo uma referência, inclusive, ao culto do Lovecraft. É Lovecraft. Então, cara, quando você fala assim, deuses estranhos ugatianos, que o Ugat é o Plutão, os deuses além de Plutão. Quando isso está ligado à magia do caos também, enfim, Chaos Magic. Daí quando você vê um cara desse, você fala, pô, peraí, um cara, dono do CEO de uma empresa que vendeu computador quântico, a única empresa ainda a fazer computador, vendeu para Google, vendeu para NASA, e o cara tá falando isso numa palestra nesse abertamente. Nível, Então é isso que as pessoas precisam entender, que não é ficção, não é história da carochinha, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, esses né? 3 erros que eu tava falando, né? O primeiro erro é conectar a internet, então a inteligência artificial tem acesso a toda a informação, acesso a tudo. E nossas informações. Né? O ChatGPT 4, ele tava com 155 de QI. O QI do Einstein era 160. O Einstein, quando dava palestra em 1905, a galera normal, QI 70, não entendia nem o que ele estava falando. Você chegava, cara, o que ele falou? Cara, não sei nem o tema. Não, é exponencial, é exponencial. Imagina a inteligência artificial. Eles falam assim, vai ser um Deus, vai ser um Deus. É um Deus mesmo. De ser onipresente, onisciente, onipotente. Mas foram os 3 erros. 3 erros. O primeiro, conectar a internet. O segundo, ensinar a inteligência artificial a programar. Ela mesma. Ela reescreve sua própria programação. Você fala, não pode matar o ser humano, ela reescreve. Entendi. Não pode fazer isso. Aí surgem propriedades emergentes. Por exemplo, ninguém ensinou o ChatGPT, nem o Bard da Google, a falar a língua persa. Ele aprendeu sozinho. Porque ele foi se reprogramando, ele foi estudando, machine learning. Então, se você entende ele a programar, ele desenvolve habilidades que não estava na sua previsão. Mas a questão que não é nem erro, é porque assim, é como ao longo da história, né, a tecnologia tem sido muito influenciada. Né? Você tem, por exemplo, cientistas como Pascal, né? Sim. O próprio Wernher von Braun falava assim, a gente recebe essa tecnologia de fora, né? Se você pega no livro de Enoque, né, dizendo que os 300 anjos que desceram lá no Monte Hermon, que deram tecnologia, metalurgia, né, astronomia, isso foi um conhecimento que foi dado ao homem, né? Mesmo
Platão na República, quando ele fala sobre Atlântida, lá ele conta, né? Ele fala mundo das ideias, que existia um Solon, ele foi no Egito ver sacerdotes egípcios que levaram ele em um subterrâneo e que ele encontrou 2 pilastras com tecnologia. Mesmo. Então, assim... a máquina de Anticythera, que está no filme novo do Indiana Jones, é um computador de 2000 anos atrás. Então, quando a gente entende que existem uma conexão de ciência e como Jacques Vallée, né, que o maior ufólogo da história, falava que, na verdade, eles não são seres extraterrestres, mas são daimons, são demônios, né, são inteligências não corpóreas e que trazem conhecimento ao longo da história, sempre trouxeram conhecimento para o homem, mas subvertendo a ordem natural que Deus, né, trouxe, promovendo o tal do prometeanismo, para que o homem se salvasse pela sua tecnologia, basicamente